Excelentíssimo senhor presidente, José Múcio Monteiro, senhor ministro relator, excelentíssimo senhor ministro relator Bruno Dantas, senhores ministros, senhora procuradora-geral Cristina da Costa Silva, caros colegas aqui presentes nesse ambiente virtual. Primeiramente, senhor presidente, eu fui agraciado com a feliz coincidência de fazer essa sustentação oral em sequência ao brilhante relatório proferido pelo ministro Haroldo Cedrais e pelas observações do ministro Sherman, né? E o que aconteceu foi muito bem resumido pelo ministro Sherman, pelo ministro Haroldo Cedrais. Quer dizer, nós temos uma dificuldade, né, de nos certificar da resiliência de certos sistemas e, em algum momento, sistemas críticos, e em algum momento pode haver quebra de integridade. Essa administração do SERPRO, no seu quinto mês, né, de empossada, se deparou com a situação dessa natureza, que passaria a descrever agora, que foi o chamado incidente Pucomex. Nesse incidente, o SERPRO transferiu dados para o Ministério da Economia, para a SESEX, da balança comercial, incorretos. Transferiu dados a menor em 4 bilhões de dólares, o que causou naquela época flutuação na taxa do dólar, o que em algum momento obrigou o Banco Central a vender reservas, inclusive fato confirmado pelo presidente do Banco Central em uma entrevista concedida em jornal em janeiro desse ano. O SERPRO abriu sindicância, né, obviamente, e por meio de forense verificou falhas de procedimentos internos, de controles internos, nesses processos que governam o fluxo de dados e produção e sustentação de sistemas. Os empregados eram responsáveis diretos por esses controles, sem que os processos previssem alguma supervisão ou que esses controles exigissem certas providências que poderiam evitar erros. Então, concluiu-se que, por falha na governança interna, né, de controles, de processos e procedimentos, e considerando o ambiente que o SERPRO lida, com mais de 700 sistemas, muitos desses sistemas críticos que o ministro Haroldo Cedrais mencionou estão lá no SERPRO, né, selecionou para foco 10 sistemas que poderiam trazer o maior prejuízo à União em caso de quebra de integridade, pela sua própria característica, pela sua integração, né? Muitos dos sistemas que rodam no SERPRO são integrados com outros sistemas, de forma que uma falha de integridade pode resultar em falhas em outros sistemas. O SERPRO constituiu uma comissão, como exigido pela Lei 13.303 e pelos seus normativos internos também, e concluiu pela necessidade de uma contratação emergencial, que o fez com base no artigo 29, inciso 15, da Lei 13.303, né? Ora, após a contratação, o SERPRO trouxe à CEFT cópia da íntegra dos documentos para que ela o averiguasse. E foi apanhada de surpresa, não pela análise técnica, mas pela juntada de uma representação do MPTCU, né, que é a base dessa lide, que é ora sobre apreciação. Ao saber do despacho, né, inaudita, do excelentíssimo senhor ministro Bruno Dantas, o SERPRO, ainda em 27 de fevereiro, suspendeu a execução do contrato antes mesmo da sua intimação, que foi em 3 de março. Iniciou-se, então, a fase processual que seguiu a oitiva, né? As discussões seguiram com a devida vênia, não necessariamente a legalidade da emergência, mas questões de ordem operacional, sobre se o SERPRO poderia ou não executar esses serviços contratados internamente, ou sobre mesmo a conveniência dessa contratação. E isso, em algum momento, segundo a nossa perspectiva, trouxe algumas distorções ou algumas constatações, com a devida vênia, indevidas. Não se discutiu, né, o cerne da questão, na nossa opinião, se os requisitos legais para a contratação emergencial, que foi decidida pela administração, foram atendidas. E isso é o que contempla a boa parte das oitivas que foram feitas pelo Ministério Público e, desculpem, pela CEFT. Bom, no mérito, o SERPRO entende que ele está, obviamente, sob a égide do artigo 173 da Constituição Federal, que prevê, como de relevante interesse público, a prestação de serviços de tecnologia da informação no mais alto nível exigido pela administração pública brasileira. Por outro lado, a administração tem um dever de diligência, não apenas do direito administrativo, mas também da lei das SAs, artigos 154, 156, 157.
E diante de uma situação que julgou emergencial, decidiu pela contratação de uma consultoria que pudesse fazer frente ao tamanho desse desafio, o tamanho do desafio do SERPRO, para si mesmo, né, e para a própria administração pública em face dos sistemas críticos. Ora, diante de uma potencial nova falha, o acionista, o Ministério da Economia, solicitou providências à empresa para que isso não se repetisse. E justamente pelo dano que poderia ser causado à reputação do próprio SERPRO e também à sociedade. Nesse sentido, senhor presidente, senhores ministros, senhor ministro relator, a administração entende que seguiu a lei e suas normas internas. Então, essa corte agora decidirá, né, se a administração do SERPRO decidiu corretamente sobre o que é um tema de emergência, o que é uma emergência na forma da Lei 13.303, ou se, nesse caso, né, a letra da lei é de inviável aplicação, pelo menos nesse caso. E por que isso, senhor presidente, senhor ministro relator, senhores ministros? Porque com a devida vênia, né, é de se arguir se é possível a um gestor, distante desse dia a dia, participar da dinâmica de uma empresa nos dias atuais, em especial de TI, né, e decidir se é ou se não é uma emergência, se as questões a serem respondidas, que na nossa questão foram não indevidas, foram incorretas, né, são diversas do foco do problema, que é isso que, na nossa opinião, demonstra os autos. É de se arguir, senhor presidente, senhores ministros, se a administração de uma empresa pública pode cumprir para com seu dever de diligência, no caso, diligência pela integridade e resiliência dos sistemas da União, se na prática, diante de uma situação de fato e da maior gravidade, não tem o instrumental legal que a lei, no seu entender, disporia para tanto, né? Isso posto, senhores ministros, já caminhando para o final, né, o SERPRO entende que a emergência sim persiste. Entende que, diante dos prazos factíveis para a consecução de um procedimento licitatório de técnica e preço, de aproximadamente 6 meses, no caso do SERPRO, e apesar da resiliência do SERPRO e das ações internas que têm sido adotadas para corrigir esses problemas, a empresa necessita de aporte técnico de consultores externos para alcançar esses objetivos mais rapidamente. O SERPRO entende que a administração selecionou 10 sistemas com esse maior grau de integração e que, por isso, pela sua própria natureza, esses seriam sistemas que poderiam causar maior prejuízo, além daquele que foi causado, um prejuízo indireto, mas um prejuízo, né? E que esses 10 sistemas constituem um percentual diminuto, né, daqueles sistemas mantidos pela empresa e que, obviamente, caso problemas maiores fossem encontrados, que a resolução, eventualmente, se o SERPRO não pudesse fazer, eles seriam licitados, né? O SERPRO entende ainda, senhor presidente, senhores ministros, que a dinâmica de TI da administração pública em geral, ela é diferente da dinâmica de TI de uma empresa de tecnologia de ponta, como no caso do SERPRO. Que os riscos de TI do SERPRO, eles surgem a cada dia, né? São ataques cibernéticos, a própria adequação LGPD, e que diante da constatação feita pela administração, sim, a emergência está configurada. O SERPRO ainda entende que, se as adequações podem ser feitas no processo de contratação, que elas sejam feitas. Que, aliás, foi o objetivo inicial seu ao levar os autos, a levar o processo de contratação e entregar em mãos à CEFT, tal como consta nos autos o protocolo feito pela empresa, antes mesmo da representação do Ministério Público. O SERPRO entende que a lei das estatais veio para viabilizar a sua atividade, um ambiente econômico cada dia mais rápido, dinâmico, desafiador e sofisticado. Por isso, não pode e não deve ser interpretada a lei com uma lanterna na popa, justamente manter a administração como antes, engessada em situações desse tipo, pois isso seria tornar morto aquilo que o legislador pretendeu, manter vivas as estatais. O SERPRO ainda entende que o custo de imagem para a sociedade seriam muito maiores que o custo dessa contratação, que sim é compatível com preços de mercado, como demonstra os autos, e que uma empresa do tamanho e do porte do SERPRO, que fatura 3,5 bilhões de reais, qualquer dano material ou intangível superaria em múltiplos os valores contratados. Que ainda que o SERPRO disponha de expertise... Doutor Quileno, por favor, para concluir. Para concluir, senhor presidente. Que ainda que ele disponha de expertise para a execução desse serviço, e as tem, o seu pessoal trabalha diariamente com cargos e funções definidas, e para isso são cobrados, que as melhores práticas de governança ensinam que quem faz não revisa. Ora, senhor presidente, por isso agradeço o tempo de vossas excelências e o SERPRO requer
né, respeitosamente, que sejam providos os seus argumentos, no sentido de que existe sim a emergência e que esta se subsume à norma jurídica mencionada, qual seja o inciso 15 do artigo 29 da Lei 13.303. Muito obrigado, permaneço à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos adicionais, caso necessários.